Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de aprofundamento aqui na plataforma. E nessa aula aqui, gente, nós iremos estudar duas situações aí bem pontuais no que diz respeito à geometria plana. Elas são as seguintes, ó, a área de um segmento circular e a área de uma coroa circular, tá? Assuntos aí bem importantes para vocês. Pessoal, então olha só, anotem tudo e como sempre, né? Vem comigo aqui. Vamos então dar início a essa aula estudando aqui ó, a área de um segmento circular. Olhem só, vamos determinar a área de segmento circular. Vejamos. Então vamos desenhar aqui, pessoal, por exemplo, mais ou menos assim, né? Uma circunferência. Vamos supor que o centro dessa circunferência esteja mais ou menos ó, nessa posição. Beleza? Vamos colocar agora um segmento circular. Ferreta, onde é que está o segmento circular? O segmento circular seria essa região que eu estou grifando aqui, gente. Tá? Então, nosso objetivo nesse primeiro momento dessa aula é descobrir, então, como é que a gente pode calcular a área desse segmento circular. É bem importante que você perceba que o segmento circular, gente, olhem só, ele está sendo determinado aqui ó, por um ângulo central. Eu vou dizer, por exemplo, que esse ângulo central é um determinado ângulo alfa. E que essa circunferência em questão aqui ó, possui um raio exatamente igual a R. Beleza? Bom, como é que a gente pode determinar, então, somente a área dessa borda aqui, ó, desse segmento circular? Olhem só, pessoal, prestem bem atenção, tá? Para nós chegarmos na área desse segmento circular que eu grifei em azul aí, em um primeiro momento, o que nós vamos fazer? Determinar a área de todo aquele setor circular que nós temos ali e depois subtrairmos, tá, a área daquele triângulo que está colocado ali. Aí sim nós ficaremos apenas com a área do segmento circular, ou seja, nós vamos chegar na área do segmento de uma forma indireta, tá? Calculando o todo e subtraindo a parte, que no caso é representada pelo triângulo. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olhem só, como é que poderemos encontrar a área, então, desse setor circular que está aqui, gente, ó, tá? Somente a área desse setor circular que eu coloquei aqui em vermelho. Nós já vimos aí que para calcular a área desse setor circular, a gente pode simplesmente fazer da seguinte forma. Fazer o que? A multiplicação do comprimento, então, deste arco, que eu vou chamar de L, vezes o raio, no caso, da circunferência, e vamos dividir por 2, tá? Então, ó, L vezes o R dividido por 2, isso aqui me leva à área do setor. Uma outra forma, pessoal, de nós descobrirmos aí a área do setor é nós chegarmos nela através de uma simples regra de 3. Como assim, Ferreta? Olhem só, a gente sabe que o ângulo total de uma circunferência, no caso é 360 graus, isso aí corresponde a quê, gente? A área total, que é πr ao quadrado. Agora nós queremos calcular somente a área daquele setor circular determinado por aquele ângulo alfa, ou seja, o ângulo alfa vai determinar a área do setor, tá? Uma simples regra de 3, também chegamos ao resultado da área do setor. Vem comigo aqui. Vamos escrever isso, ó, então a gente pode ter uma outra forma que seria justamente o seguinte, ó, a área total, que é representada por um ângulo de 360 graus, isso corresponde a π vezes o raio elevado ao quadrado. Enquanto que este ângulo alfa que nós temos aqui, ó, irá determinar somente a área desse setor, ou seja, o ângulo alfa corresponde à área do setor. Beleza? Então temos aqui duas maneiras de nós calcularmos a área do setor. O nosso próximo objetivo agora, gente, é calcular a área deste triângulo que nós temos aqui, tá? Eu vou sombrear ele aqui, ó, por exemplo, em laranja, beleza? Então, como é que a gente pode calcular a área do triângulo? Vamos escrever aqui, ó. A área, então, deste triângulo, a gente pode fazer simplesmente da seguinte forma. Lado vezes o lado, vezes o seno deste ângulo alfa, dividido por 2.
Lembra, essa aí é uma maneira de calcular a área de um triângulo, tá? Então, lado vezes lado seria R vezes R, isso aqui determina, então, o R elevado ao quadrado, vezes o seno do ângulo que está compreendido entre esses dois lados, ou seja, entre o R e o R, ou seja, seno do ângulo alfa, dividido pelo valor 2. Essa é uma maneira de nós calcularmos a área desse triângulo. Uma outra forma de nós encontrarmos a área do triângulo é simplesmente pela fórmula base vezes altura dividido por 2, tá, gente? Olha só, nesse triângulo aqui, ó, que eu sombreei em laranja, nós vamos ter essa altura aqui, ó. Concordam comigo? Então, seria a base, que é o R, vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, uma outra maneira, tá, de nós encontrarmos aí a área do triângulo seria a área do triângulo, será a base, que é o raio, vezes a altura do triângulo, que é o H, e tudo isso daqui, ó, dividido pelo valor 2. Então, dessa forma aqui, nós vamos ter que a área de um segmento circular é simplesmente o quê? A área do setor, que nós vimos ali em cima como é que se calcula, tá? A área do setor, menos a área do triângulo, que pode ser calculada por uma dessas duas maneiras que nós colocamos aí em cima. Então, nós vamos ter aqui, gente, a fórmula da área do segmento circular. Beleza? Certo, então, pessoal, vamos ao primeiro exemplo, que envolve justamente isso que nós acabamos de ver, a área de um segmento circular. Vem comigo aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, nós temos o seguinte. Na figura abaixo, o quadrado possui lado igual a 2 metros. Determine a área sombreada. Tá? Então, olha só, nós vamos determinar quanto é que mede em metros quadrados a área dessa superfície aqui que está sendo sombreada em rosa. Tá? É muito importante, tá, que você perceba o seguinte, que eu posso aqui, ó, traçar uma diagonal deste quadrado e eu vou dividir essa área sombreada em duas partes exatamente iguais em termos de área. Tá? E nós vamos ter aqui, ó, se eu sombrear, nós vamos ter que essa parte aqui, ó, nada mais é do que um segmento circular, tá? Se existe aqui um segmento circular, certamente existe o quê, gente? Uma circunferência que diz respeito a esse segmento circular. Ferreta, onde é que está essa circunferência? Olhem só, gente, estou colocando aqui, ó, mais ou menos aqui assim, tá? Então, ó, para nós chegarmos na área desse segmento circular, o que nós vamos fazer? Como nós vimos, né? Nós vamos calcular a área deste setor circular que está aqui, ó, tá? Reparem que esse setor circular nada mais é do que 1/4 da área de um círculo, tá? Que possui este raio aqui. E reparem o seguinte, ó, o raio do círculo nada mais é do que o próprio valor 2, que é o lado do quadrado. Então, nós vamos primeiramente aqui, ó, calcular a área do setor, tá? Do setor circular, ou seja, corresponde nessa situação aqui, ó, a 1/4, tá? A área do círculo, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, nessa situação aqui, nós vamos ter que a área do setor será o quê? π vezes o raio do círculo aqui, que é o 2, né? O 2 elevado ao quadrado. Tudo isso daqui é dividido por 4. 2 ao quadrado é 4, então cortamos aqui o 4 com o 4. Nós vamos ter que a área do setor é exatamente igual a π metros quadrados, tá? Vamos deixar aqui paradinho por enquanto, porque nós encontramos aqui a área do setor. Agora, pessoal, nosso próximo objetivo é encontrar justamente a área desse triângulo que eu estou colocando aqui, né? Como é que a gente vai encontrar a área desse triângulo? De uma forma bem simples. A área de um triângulo pode ser dada por base vezes altura dividido por 2. A base aqui é 2 e a altura é 2. Então, a base que é 2 vezes a altura que também é 2, tudo isso daqui é dividido por 2. Dá 4 dividido por 2, ou seja, teremos ali 2 metros quadrados. Essa aqui é a área do triângulo. Então, se nós subtrairmos aqui, gente, nós vamos ter essa área aqui, ó, que eu vou chamar, por exemplo, de área 1. Tá? Vou chamar de área 1, que é justamente só essa parte aqui, tá? Então, a área 1 será o quê, gente? Será o π, que é a área do setor, menos a área do triângulo. Então, π
menos o 2, tudo isso daqui ó, em metros quadrados, então é a nossa área 1. Como nós queremos a área inteira aqui sombreada em rosa, tá, gente? Nós temos que fazer o quê? Multiplicar tudo isso daqui ó, pelo valor 2. Multiplicando por 2, nós vamos ter então que a área solicitada será 2 vezes o π, teremos 2π, 2 vezes o menos 2, teremos o menos 4, tá? Isso daqui tudo, né, em metros quadrados. Claro, né, poderíamos colocar o 2 em evidência, essa área ficaria assim, ó, o 2 multiplica o π menos o 2 metros quadrados. Beleza? Certo, então, pessoal, vamos ver agora o próximo assunto dessa aula que diz respeito à área de uma coroa circular. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olhem só, área da coroa circular. Abaixo veremos como calcular a área da coroa circular. Como é que a gente começa aqui a desenvolver o nosso raciocínio? Vamos imaginar, por exemplo, aqui assim, ó, o centro, tá, de uma determinada circunferência. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou desenhar aqui essa circunferência, uma circunferência maior, mais ou menos aqui assim, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos sombrear essa circunferência, que está, então, localizada aqui, beleza? Agora, vamos determinar aqui, ó, uma circunferência concêntrica, tá? Ou seja, que possui o mesmo centro, e vamos sombrear essa circunferência menor que está aqui. Repare que nós ficamos com essa parte sombreada, e essa parte sombreada é justamente o que nós chamamos aqui ó, de coroa circular. O mais importante é que você perceba que existem aqui duas situações bem importantes que nós deveremos comentar. Existe aqui ó, o raio da circunferência maior, que eu vou chamar, por exemplo, de Rzão, e existe, por sua vez, aqui ó, o raio da circunferência ou círculo, né, menor, que nessa situação vai até esse ponto aqui, eu vou chamar, nesse caso, de Rzinho. Então, nessa situação aqui, para nós calcularmos apenas a área da coroa, nós teremos assim, ó, a área da coroa é simplesmente igual à área do círculo maior, ou seja, é o π Rzão elevado ao quadrado, menos a área do círculo menor, que será, então, o π vezes o Rzinho elevado ao quadrado. Tá? Nós poderíamos colocar o π em evidência, então a área da coroa também pode ser dada pelo seguinte, ó, é o π que multiplica o Rzão ao quadrado menos o Rzinho ao quadrado. Beleza? Vamos ao exemplo 2, então, dessa aula, que traz justamente uma questão do Enem sobre o assunto coroa circular. Vem comigo aqui. Então, nessa questão do Enem, nós temos o seguinte, no projeto de arborização de uma praça, está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será constituído de uma área central e de uma faixa circular ao seu redor, conforme ilustra a figura. Então, nós temos aqui ó, a área central, tá? E uma faixa circular em sua volta. Vamos descer um pouquinho aqui para a gente ver todas as alternativas e o que está sendo solicitado aqui nessa questão. Diz assim, ó, deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular sombreada. Então, essa restrição aqui ó, é o que vai nortear todo o nosso cálculo nessa questão. A relação entre os raios do canteiro, ou seja, o Rzão, e a área central, ou seja, o raio Rzinho, deverá ser, e abaixo nós temos aí as alternativas. Bom, essa restrição que nós temos aqui, gente, vai nos levar ao seguinte raciocínio, olha só. A área central, que é determinada por π vezes o seu raio aqui, ó, que é o Rzinho elevado ao quadrado, tá? Então, π vezes o Rzinho elevado ao quadrado é exatamente igual à área da faixa circular sombreada. E essa faixa circular que nós temos aqui nada mais é do que uma área de uma coroa circular, que é π Rzão ao quadrado menos o π Rzinho ao quadrado. Vamos escrever isso daqui, tá? π Rzão ao quadrado menos o π que multiplica o Rzinho elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Ó? Este menos π Rzinho ao quadrado eu vou enviar lá para o outro lado, ele vai passar com um sinal positivo. Nós teremos então que π Rzinho ao quadrado com mais π Rzinho ao quadrado, teremos 2 vezes o π
vezes o rzinho ao quadrado, fica exatamente igual a π vezes o rzão elevado ao quadrado. Claro que podemos simplificar o π com o π, e nós vamos ter então o seguinte, ó, que o rzão elevado ao quadrado é justamente igual a 2 vezes o rzinho elevado ao quadrado. Agora, olhando aqui as alternativas, reparem que nós temos aqui ó, o rzão sendo isolado. O que a gente vai fazer então? Nós vamos pegar este quadrado que está aqui, ó, ele vai passar para o outro lado extraindo a raiz, não é verdade? Então, nós vamos ter que o rzão será exatamente igual a raiz quadrada de quem? Do 2 vezes o rzinho elevado ao quadrado. Agora, raiz quadrada disso daqui, nós vamos ter o que, gente? Ó, raiz quadrada de 2 é justamente raiz quadrada de 2. Agora, raiz quadrada de rzinho ao quadrado, este 2 e o índice da raiz faz com que, então, esse corta-corta, né? Faz com que o rzinho pula para fora da raiz. Então, nós vamos ter raiz de 2 que multiplica o rzinho. E essa solução aqui, gente, nós encontramos justamente aqui na letra B de Brasil. Ó. Rzão é igual a rzinho que multiplica raiz quadrada de 2. Beleza? Certo, então, pessoal, bem tranquilo, né? Vamos ver agora mais 2 exemplos aí que dizem respeito à área de uma coroa circular e à área de um segmento circular. Vem comigo aqui. Vamos ver agora essa questão aqui da Universidade Estadual do Ceará, tá? Que diz o seguinte: considere a circunferência com centro no ponto O e cuja medida do raio é de 2 metros. Aí diz assim, ó, se AB é um diâmetro, no caso, dessa circunferência, e C é um ponto sobre a circunferência, tal que a medida do ângulo COB é igual a 60 graus, então, vamos parar um pouquinho por aqui, tá, gente? Primeiramente, vamos desenhar mais ou menos o que foi dito até esse momento aí pelo examinador. Nós temos uma circunferência. Essa circunferência possui um diâmetro ali, ó, que é o diâmetro AB, então mais ou menos aqui, ó, vamos dizer que aqui, ó, é o A, aqui nós vamos ter o B, aqui está o centro da circunferência, que ele disse que é o ponto O, o raio dessa circunferência aqui, ó, é de 2 metros, então vamos colocar o valor 2 aqui e o valor 2 aqui. E foi dito que nessa circunferência C é um ponto, no caso, sobre ela, então vamos supor aqui assim, ó, esse ponto C, tá? De tal forma, né, que a medida do ângulo COB é igual a 60 graus. Ferreta, onde é que está o COB? Vamos trazer aqui, ó. Olhem só, o C vai até o O e depois vai até o B. Este ângulo COB que nós temos aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Beleza? E aí continua assim, ó, a medida da área da região, tá, interior à circunferência, limitada pela corda AC, vamos colocar a corda AC. Então, a corda AC pode ser esse segmento que nós temos aqui, ó, tá? Então, interior à circunferência, limitada pela corda AC, nós poderíamos ter essa área menor que está aqui ou a área maior que está aqui embaixo, tá? Mas foi dito o seguinte, ó, limitada pela corda AC e pelo menor arco determinado por A e C. Onde é que está o menor arco determinado por A e C? Está aqui ele, ó, gente. Este aqui é o menor arco. Então, nós vamos ter aqui, ó, a área determinada pela corda AC, tá? E pelo menor arco AC será este segmento circular. Então, quanto é que ele vale, né? Aqui embaixo nós temos as alternativas. Bom, em primeiro lugar, né, gente, se nós temos aqui, ó, o ângulo de 60 graus no lado direito, aqui no lado esquerdo nós vamos ter o ângulo de 120 graus, porque são 2 ângulos aqui suplementares que completam a meia volta, que é de 180 graus, tá? Então, dessa forma aqui, nós poderíamos tranquilamente, ó, encontrar a área deste triângulo que eu estou colocando aqui em vermelho, tá bom? Vamos começar por ele? Então, olha só, a área do triângulo, a gente pode fazer assim, ó, lado vezes o seno do ângulo compreendido entre esses dois lados, dividido por 2. Então, vai lá, ó, lado vezes lado é raio vezes raio, né? Ou seja, 2 vezes 2, teremos aqui o 2 elevado ao quadrado, vezes o seno do ângulo de 120 graus, tudo isso daqui é dividido pelo valor 2. 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2, teremos o valor 2 vezes o seno de 120 graus.
Como é que nós poderemos encontrar o seno de 120 graus? Gente, 120 graus é um ângulo que está no segundo quadrante. Vamos lembrar aqui o macetinho? Olha só. O macete é esse daqui, ó. Então, nós vamos ter ali, ó, a circunferência, né? Aqui a gente faz assim a pergunta, ó, quanto falta para 180, aqui é quanto passa de 180 e aqui é quanto falta para 360, né? Se ele está no segundo quadrante, a pergunta é quanto falta para 180 graus. Então, o seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus, que é o que falta para 180 graus. Só que o seno de 60 graus, gente, vamos lembrar o seguinte, ó. Para seno, a gente deve saber que no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo, enquanto que no terceiro e no quarto quadrante, o valor do seno é um valor negativo. Então, aqui, ó, o seno de 60 está no primeiro quadrante, seno de 120 graus está no segundo quadrante, os dois são valores positivos, então a gente deixa assim. Se fosse um valor negativo, a gente tinha que colocar o negativo aqui na frente, tá? Então, isso daqui, ó, é justamente igual a 2 vezes o seno de 60 graus, que é a raiz quadrada de 3, dividido pelo valor 2. Simplificando aqui o 2 com o 2, nós vamos ter, então, que a área do triângulo é justamente igual a raiz quadrada de 3. Tá? A raiz quadrada de 3, no caso, metros quadrados. Bom, vamos calcular agora a área do setor circular. Reparem que o setor circular aqui, gente, ele é determinado por um ângulo de 120 graus. Então, pela regra de 3 que nós comentamos aqui no início da aula, se fosse 360 graus, nós teríamos a área do círculo inteiro, que nesse caso é o π vezes o raio, que é 2, elevado ao quadrado. Como nós queremos apenas a área desse setor circular aqui, ó, ela é determinada por um ângulo de 120 graus. Isso corresponde, então, à área, no caso aqui, do setor. Tudo bem? Olha só, 360 e 120, a gente pode simplificar, ó. Divide por 120, teremos 1. Divide por 120, teremos o valor 3. Tá? Então, na multiplicação cruzada aqui, ó, nós vamos ter, então, que a área do setor é simplesmente 2 ao quadrado dá 4 vezes o π, dá 4π, vezes 1, ou seja, 4π. E o 3 está multiplicando a área do setor, o 3 então está aqui, ele desce dividindo, tudo isso aqui é dividido por 3. E isso aqui, gente, em metros quadrados. Beleza? Então, nós queremos encontrar justamente aqui, ó, a área do segmento circular, que é apenas essa parte aqui, ó. Vamos fazer a subtração, né? Então, a área do segmento é justamente o quê? A área do setor, que é dada por 4 vezes o π dividido pelo valor 3, menos a área do triângulo, que no caso é o raiz quadrada de 3. Tudo isso daqui, ó, em metros quadrados. A alternativa correta, gente, nós encontramos aqui, ó, na letra C de Canadá. Agora, nesse quarto exemplo, nós temos uma questão aqui do Colégio Naval que diz o seguinte: observe a figura a seguir. Pessoal, reparem, nós temos aqui, ó, duas circunferências concêntricas nesse mesmo centro. Nós temos aqui uma peça que parece uma peça aqui de quebra-cabeça, né? Que é justamente o que vai falar aqui embaixo, que está compondo aqui, ó, essa coroa circular. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, para nós conseguirmos identificar aqui o enunciado. Diz assim, ó, a figura acima exibe um total de N peças idênticas, tá, de um quebra-cabeça, que, resolvido, revela uma coroa circular, ou seja, colocando aqui, ó, os quebra-cabeças restantes, nós vamos revelar aqui uma coroa circular. Sabe-se que 6 centímetros é a menor distância entre as circunferências concêntricas, tá? Isso aqui, gente, aparece justamente aqui, ó. Nós temos aqui a distância entre a circunferência menor e a circunferência maior é de 6 centímetros, tá? E diz ainda assim, ó, e que o raio da menor dessas circunferências é igual a 9 centímetros. Então, esse comprimento aqui é o raio da menor, nós vamos ter aqui a 9 centímetros, beleza? Se a área de cada peça, tá, essa pecinha aqui, ó, é de 12 π centímetros quadrados, é correto afirmar que N é igual a quanto, né? Lembre que N, gente, é o número de peças iguais a essa que nós temos. E só baixar um pouquinho aqui, a gente vai ver as alternativas.
Beleza? Bom, então deixa eu só subir um pouquinho aqui, ó, para nós fazermos aqui a conta. Então nós vamos identificar aqui em primeiro lugar, gente, qual é a área tá, compreendida por essa coroa circular. Se cada pecinha aqui ocupa 12π, então a gente vai simplesmente dividir a área da coroa pela área de cada uma dessas peças e vai saber então o número total de peças, que é justamente a pergunta dessa questão. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Nós vamos ter então que a área da coroa circular é o que, gente? A área da circunferência maior, que é π vezes r ao quadrado, menos a área da circunferência menor, que é π vezes o rzinho ao quadrado. Então, nessa situação, né, o raio da maior, gente, é o que, gente? A distância que vai do centro até a borda. Isso aqui, gente, é quanto? É o 9 mais o 6. Esse comprimento aqui, gente, que é o raio da maior, é justamente igual a 15 centímetros. Então, nós vamos ter aqui o π vezes o raio, que é 15 elevado ao quadrado, menos o π vezes o raio da menor, que é o 9, elevado ao quadrado. Ou seja, 15 ao quadrado é 225 vezes o π, então, ó, 225π, menos 9 ao quadrado é 81 vezes o π. Beleza. 225π menos 81π, nós vamos ter que a área da coroa circular é justamente igual a 144π centímetros quadrados, tá? Então, vamos descer um pouquinho aqui e nós vamos ter o seguinte, ó. Então, o número de peças será exatamente igual à área total da coroa, que é de 144π centímetros quadrados, menos a área de cada uma das peças, que é 12 vezes o π. Simplificando o π com o π, 144 por 12, nós vamos ter, então, 12 peças. A alternativa correta, então, é a letra D, de Dinamarca. Certo, então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma aula de aprofundamento, tá aqui na plataforma, e nessa aula nós vimos aí coroa circular e a área de um segmento circular. Duas situações aí, gente, bem pontuais no que diz respeito à geometria plana. Gente, espero que vocês tenham entendido tudo aqui sobre essa aula. Eu aguardo vocês aí todos, tá? Nos próximos vídeos. Um abração e até mais.